Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de artes. Vamos fazer a meditação no Salmo 122, o verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 122, versos 1 e 2. Esse texto nos diz que Jesus está conosco em todos os momentos de nossa vida. E que em meio às angústias nós devemos elevar os nossos olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Que possamos ter a certeza disso, de que diante das angústias dessa vida, ou diante das coisas maravilhosas também que nós enfrentarmos nessa vida, é a Ele que nós devemos agradecer, ou é a Ele que nós devemos pedir. Vamos cantar? Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. Seja em nós e nossa vida só por Ele. A Ele a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós.
Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é de Ti que vem o nosso socorro. Fica conosco, ó Deus, dá-nos a Tua paz, a Tua bênção e a certeza de que o Senhor está conosco cada dia de nossa vida. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos apreciar as produções que foram feitas por vocês. Eu recebi algumas produções no meu WhatsApp e elas estarão disponíveis para vocês ver agora. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer a você e também aos pais de vocês que para que as produções de vocês possam ser expostas nas nossas aulas, é necessário que, além de colocar no Eclass, vocês mandem para mim no WhatsApp. Porque, como eu já expliquei anteriormente, eu não tenho como tirar as imagens lá do Eclass para fazer os vídeos. Então, pelo WhatsApp fica bem mais simples. Então, quem quiser que suas produções apareçam na aula, além de postar no Eclass, posta para mim aqui também no WhatsApp, tá bom? Então, vamos nos deliciar agora com essas lindas produções. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a arte moderna. E vamos aprender também um pouquinho sobre um artista que foi um grande ícone da arte moderna do Brasil, que foi a nossa querida Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, com a sua obra, influenciou muito a arte brasileira contemporânea. E aí nós vamos conhecer um pouquinho sobre a sua vida, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as principais obras de Tarsila. Confiram comigo agora. Tarsila do Amaral figura entre os mais conhecidos e aclamados nomes da pintura nacional, sendo um ícone do modernismo brasileiro, integrando diversos elementos típicos da cultura brasileira. A artista foi capaz de produzir uma identidade cultural própria, que assimilava as tendências da arte moderna europeia, ao mesmo tempo que lhe dava cores nacionais. Para além do tempo modernista, sua obra mais famosa, o Abaporu, símbolo do Manifesto Antropófago de 1928, é também o quadro mais valioso da história da arte brasileira. Ademais, Tarsila do Amaral é uma das grandes representantes da arte latino-americana, com exposições dedicadas a ela circulando por grandes museus ao redor do mundo. Tarsila do Amaral nasceu em 1 de setembro de 1886, na fazenda de São Bernardo, município de Capivari, São Paulo. De família abastada, herdeira de grandes propriedades rurais no interior paulista, cresceu junto de 7 irmãos, ouvindo a mãe tocar piano e o pai recitar poemas em francês, língua que aprendeu desde a infância. Foi enviada à capital para estudar no Colégio Sion e depois a Barcelona para concluir os estudos. Na Espanha, pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Ao retornar, casou-se com o médico André Teixeira Pinto, de quem era noiva. O marido incomodava-se com seu ofício artístico. Impunha a Tarsila um comportamento recatado e doméstico, depois do nascimento da única filha do casal, Dulce. Tarsila decidiu então pela separação, graças à enorme influência de sua família,
que quase sempre apoiou sua carreira nas artes. Conseguiu em 1925 a anulação do seu casamento, já que o divórcio não era permitido por lei aqui no Brasil. Em 1918, começou a ter aulas de pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, onde conheceu a pintora Anita Mafaldi. Em 1920, partiu para Paris, onde permaneceu até junho de 1922, estudando na Académie Juliet e tomando aulas com o pintor Émile Renard. Foi a partir de cartas enviadas por Mafaldi que Tarsila tomou conhecimento da Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro de 1922. De volta a São Paulo, Mafaldi apresentou Tarsila aos artistas modernistas e foi formado então o Grupo dos Cinco: Anita Mafaldi, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Tarsila do Amaral. Durante esse período, Tarsila e Oswald iniciaram um relacionamento amoroso, oficializando o casamento alguns anos depois. Foi nesse momento que Tarsila começou a produzir arte moderna. No final de 1922, Tarsila retornou a Paris, dessa vez para estudar com os mestres cubistas, incluindo grandes nomes como Picasso. O casal Delaunay e os músicos Stravinsky e Erik Satie. Durante essa nova estadia na França, Tarsila fez amizade com outros artistas brasileiros que estavam por lá, como Villa-Lobos e Di Cavalcanti, e também com os mecenas Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado. Em 1925, Oswald lançou seu livro de poesias intitulado Pau-Brasil, com ilustrações de Tarsila, oscilando entre as grandes temporadas na Europa e viagens pelo Brasil em busca de captar as cores nacionais para suas telas. Estreou em 1926 com a exposição individual em Paris, recebendo críticas bastante favoráveis. A grande crise de 1929, entretanto, trouxe consequência para poucos auspiciosas para Tarsila. Sua família de fazendeiros, que provinha os recursos necessários para tantas viagens à França, foi afetada pela crise do café e obrigada a vender as propriedades. Tarsila perdeu quase toda a sua fortuna e, além disso, separou-se de Oswald. Então apaixonado pela estudante Patrícia Galvão, a pagou. Tarsila conseguiu um emprego na Pinacoteca do Estado de São Paulo, situação que também não durou muito, pois foi demitida com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Desempregada e sem dinheiro, vendeu alguns quadros e viajou em 1931 para a União Soviética, ao lado do seu novo marido, o psiquiatra Osório César. Durante essa viagem, Tarsila desenvolveu uma nova concepção política, mais direcionada às questões sociais. Depois partiu para Paris, onde vivenciou de fato a experiência operária, trabalhando como pintora de paredes de construções. Embora não tenha participado ativamente da Semana de Arte Moderna em 1922, Tarsila tornou-se o grande nome das artes plásticas do modernismo nacional. Foi só a partir de seu encontro com os artistas modernistas que Tarsila desenvolveu de fato o estilo pelo qual ficou conhecida. Suas viagens pelo Brasil, especialmente pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais, em 1923, renderam-lhe inspiração para suas primeiras composições de influência cubista, em formas geométricas estilizadas, fazendo uso das cores consideradas caipiras por seus mestres anteriores ligados à pintura acadêmica. No trecho que vou ler agora, Tarsila revela suas intenções e seu compromisso com a busca de uma arte verdadeiramente brasileira, empreitada, modernista por excelência. Assim diz Tarsila: sinto-me cada vez mais brasileira. Quero ser a pintora da minha terra. Como agradeço por ter passado na fazenda minha infância toda. As reminiscências desse tempo vão se tornando preciosas para mim. Quero na arte ser a caipira da fazenda de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando. A obra de Tarsila do Amaral é dividida em 3 principais fases. A primeira, chamada Pau-Brasil,
A segunda, antropofágica, e a terceira, de cunho social. Na fase pau-brasil, relacionam-se as obras produzidas entre 1824 a 1828. A partir das viagens ao Rio de Janeiro, no Carnaval e nas cidades históricas de Minas Gerais, é a aplicação das tais cores caipiras, rejeitadas pelos mestres acadêmicos das pinturas e da grande intenção de Tarsila em representar o Brasil rural e urbano. Em seus quadros, as obras dessa fase expõem a influência do cubismo e temas que são, sobretudo, paisagens brasileiras, como no Morro da Favela, em 1924, e São Paulo, em 1924. A fase antropofágica teve início em 1928, a partir da icônica obra Abaporu, cujo nome é a junção dos vocábulos aba e poru, significando homem que come em Tupi-Guarani. Pintado como presente de aniversário ao seu então marido, Oswaldo de Andrade, tornou-se muito mais do que isso. Foi a inspiração principal para a redação do Manifesto Antropofágico e para o início de um movimento artístico que teve expoentes em diversos segmentos da arte nacional. A ideia central do projeto antropófago era devorar as influências da cultura europeia, já que elas não se aplicavam às condições brasileiras e, a partir da deglutição, modificar o que foi devorado, produzindo arte genuinamente nacional. A pintura antropofágica de Tarsila mistura o aprendizado moderno do cubismo com o universo da densidade mística, bastante enraizado na cultura brasileira, fazendo uso das cores vivas, como o vermelho, o roxo, o verde e o amarelo. Fazem parte dessa fase, além de Abaporu, as obras A Negra, que antevia essa fase, O Ovo, que foi de 1928, A Lua, também em 1928, Floresta, em 1929, Sol Poente, em 1929, entre outras. Depois dessa passagem pela União Soviética e de ter trabalhado como pintora de paredes de construção na França, Tarsila começou a refletir em suas obras temáticas relacionadas ao proletariado, ou seja, à desigualdade social, às opressões sofridas pelos trabalhadores, aos problemas do capitalismo industrial. O quadro Os Operários, que foi feito em 1933, inaugura essa nova fase pictórica, caracterizada pelo uso de cores mais sombrias e acinzentadas, reflexo da desesperança daqueles que, embora trabalhando incansavelmente, não tinham acesso a bens básicos, como a saúde e a educação. É considerado grande ícone dessa fase também os quadros Segunda Classe, em 1933, e Costureiras, 1936. Musa inspiradora de 22. Uma das pessoas mais importantes, uma das grandes personalidades da semana de 22. Feliz por estar aqui, Tarsila? Muito obrigada, Samuel. Muito gentil também de ter vindo. Já percorreu esta exposição? Não vi ainda. E agora, 50 anos depois da semana de 22? Mas é interessante isso, não é? Como você se sente? Eu estou muito satisfeita, porque eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, também estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer. Que também vai oferecer. E acha que a semana valeu a pena? Eu acho que valeu, porque houve todo esse movimento, assim, apesar de não ter feito... até porque quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora. Eu acho que a semana realmente valeu a pena pela consagração que ela tem agora 50 anos justamente, depois. É uma coisa que é interessante mesmo isso. E pela felicidade que nós todos temos de ter a sua presença numa exposição muito obrigada.
Que maravilha, né? Que obras tão bonitas eram as obras de Tarsila, obras coloridas e que tinham sua marca. É impossível você olhar um quadro e não reconhecer que é de Tarsila. Ela conseguiu impregnar nele alguns detalhes que são bem característicos dela. Agora o nosso trabalho vai ser o seguinte: lá no caderno de desenho de vocês, vocês vão escolher uma das obras de Tarsila e vão fazer uma releitura. Aí vocês podem fazer com colagem, podem fazer com pintura, podem fazer do jeito que vocês quiserem, sejam criativos e lembrem que uma releitura é algo mais diferente. Você está vendo a obra e você está fazendo aí do jeito que você quiser. Pode misturar pintura com elementos de colagem, com elementos de cozinha. Por exemplo, você pode colocar lá, onde tiver branco, pode colar arroz, onde tiver marrom, pode colar feijão. Se tiver alguma coisa, vamos dizer, o quadro, por exemplo, sol poente, você pode colocar lá coloral, lá no laranja, enfim, use a sua criatividade, mas também pode fazer com lápis de pintar, com giz de cera, com tinta, né? Fique bem à vontade, desde que você escolha uma das obras dela e faça uma releitura aí no seu caderno de desenho. E depois manda para mim aí, para mim poder conferir, tá bom? Escolham qualquer uma, pode ser a Abaporu, pode ser a Cuca, pode ser a Favela, pode ser Operários, enfim, qualquer quadro que vocês quiserem. Um beijo bem grande para vocês, foi ótimo estar com vocês na nossa aula de artes de hoje e até a próxima. Um beijo bem grande.